Ô Pedro, então vamos especificamente sobre a 40ª reunião ordinária e geral da Câmara Internacional da Indústria dos Transportes, que acontece aí a partir de hoje e vai até sexta-feira em Lima, Peru. Qual é a tua expectativa? A mais positiva possível, porque de todas as que nós até agora participamos e acompanhamos desde que iniciou, essa é a 40ª Assembleia Geral Ordinária da Câmara Interamericana, de todas eu participo desde a segunda. O que eu vejo é um movimento maior, um interesse maior, maior número de pessoas, maior número de delegados também. Nós começamos com 15, hoje estamos com 33, além de toda a assessoria que eles vêm, movimenta de maneira muito extraordinária, não só o hotel, como a economia aqui de Lima. E já traçando o que vai ser o que serão os pontos fundamentais, levantando aquilo que hoje atacam, por exemplo, a relação de fronteiras, quais são os problemas que nós temos com relação à Argentina, com relação ao Uruguai, com relação à passagem do transporte de pessoas e o transporte de carga saindo do Rio Grande do Sul, principalmente, em que tem que atingir e alcançar o pico da montanha que vai ao Chile, vai ao Chile, especialmente naquela região, também o transporte de pessoas. Todas essas questões estão nos debates que vão ser resolvidos pelas comissões e pelas entidades que representam os setores de toda a infraestrutura. Aqui se movimenta, se trabalha de trilhos, se trabalha de aéreos, se trabalha de ferrovias, se trabalha de transporte rodoviário de cargas, de transporte de trens, de navio e todos. Essas questões também que vêm para frente na modificação que estão fazendo, principalmente na área de embarques, que deve ser também uma alteração. Nós temos hoje o Porto de Rio Grande, nós temos a área do Pacífico, mas há uma determinação de se estudar também como fica nessa região do Suape, lá no extremo norte do país. Agora um evento que vai ser realizado também lá no Ceará, me parece, nesse mês de setembro. Então, todas essas questões que nós estamos discutindo aqui é um parâmetro, um estudo do que foi e aquilo que virá para frente. Aqui está também a Transpocred, que vai apresentar também como mostrou e como fez até agora, e ela está chegando também agora em Cachoeira, e todos os modais que estão aqui são representados por cada uma das suas categorias, que vão trabalhar por representantes que vão para salas separadas depois para vir para o debate final e a conclusão dos trabalhos daqui a 2 dias. Eu anoto aqui, Pedro, hoje com a facilidade, né, da internet e também da inteligência artificial, a gente recebe informações que, obviamente, têm que ser checadas, nem sempre tão precisas ou são de fontes confiáveis, mas pelo menos a síntese que a inteligência artificial regenerativa faz, ela nos possibilita algumas coisas. Eu vejo que nós temos uma ligação transoceânica, ou seja, do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando pelo Brasil e Peru, mas lá no norte, ou seja, do Acre até o Peru, e não aqui na nossa região mais central do Brasil, ou na área mais produtiva de São Paulo, etc., com esse país andino. Mas existe também, estou lendo aqui, a possibilidade de uma ferrovia que faria essa ligação também transoceânica, com cargas vindo do Pacífico e indo para o Atlântico, e vice-versa, usando o Peru e outros países latino-americanos e o Brasil como trajeto. O que tu sabes disso, Pedro? É justamente esse assunto que o Vilaça tratou naquele dia e que agora passa a ser também recebendo essa liberação da questão ambiental, vai muito com esta ferrovia, porque por muitos trechos vai ter que ter necessário, se precisar de uma licença, quanto tempo? E com essa determinação que vem de cima agora, tudo isso vai ficar liberado para justamente passar essa questão da ferrovia. Foi ontem à noite esse assunto, voltando mais para o Pacífico, porque lá em cima estão os portos que saem lá principalmente o norte e nordeste, mas nós aqui de baixo também temos que pensar na nossa situação do sul do Brasil, na América com quem nós relacionamos aqui embaixo. Agora que, na verdade, em função disso tudo, vai sair mais lá para o lado do Pacífico e nós vamos ficar olhando isso aqui embaixo. Vai aumentar o nosso frete, vai aumentar o nosso custo, até chegar a nossa produção na exportação, a passar principalmente nessa alteração que está acontecendo daquela questão do Panamá. Panamá, que antes era do domínio e era dos Estados Unidos, num contrato, num convênio que tinha já na vez passada, que eu estive lá no Panamá, acompanhando o porto, que era para os Estados Unidos, um convênio de mais de 100 anos, ele se modifica,
a partir deste momento em que também entra outros interessados em fazer, através do Panamá, essa ligação lá em cima no Pacífico. Eu acho que é importante nós entendermos, nós que estamos aqui na parte mais sul do Brasil, que, teoricamente, vencidas as questões ambientais, o norte do Brasil e o centro-oeste brasileiro têm uma tendência maior de obter essas ligações intercontinentais, né, e, ou melhor, entre países e transoceânicas, do que nós mais ao sul aqui. Nós estamos limitados, talvez por questões políticas, sei lá o quê, a não conseguirmos essas conexões entre os dois oceanos. Seria isso, Mas eu Pedro? tenho um detalhe. Numa dessas nossas reuniões da Câmara Interamericana, hoje Câmara Internacional do Transporte, participando, e ela tem assento, que é a Organização das Nações Unidas, representada pela sua secretária lá de Genebra. Numa ocasião, uns 4, 5 anos atrás, ela nos chamava a atenção uma coisa com relação à América do Sul e ao Brasil, principalmente ao Brasil. Quando nós questionávamos a questão de chegarmos pelo transporte marítimo, ela nos disse o seguinte: se vocês têm 8.500, veja bem, vocês brasileiros têm 8.500 quilômetros de mar, costa, vocês têm 1.500 de água lá em cima, por que vocês não aproveitam uma ligação disso que está sendo, isso há 4, 5 anos atrás? Agora, hoje veja bem, nós não pensamos nessa solução e veio agora a mudança, como é bem cabível dentro da evolução, nessa questão de trilhos que estrada a gente tem poucas, em condições muito poucas, defasadas, muitas defasadas, o custo alto de concessões de pedágios, tudo acarreta a produção e a distância que nós temos que levar a nossa produção daqui para sair lá por cima, que é o que justamente você está falando. Eu vejo aqui que a Estrada do Pacífico é denominada aqui como um trecho de rodovia num eixo que vem Peru, Bolívia e Brasil. Quer dizer, teria a alternativa mais para o centro-oeste, né? Já vindo mais para a metade sul do Brasil e não tanto lá no norte do Brasil, como está linkado atualmente. Pedro, o que mais dá para contar aí? Agradecendo sempre a tua disponibilidade, desde muito cedo, conversando aí do Peru conosco. Que se saia daqui com a conclusão, o trabalho começa, tudo é dinâmico. Cada delegado tem o seu tempo de falar, tem a sua apresentação levando algum assunto que interessa ao seu país e à sua região. Ele é dinâmico nesse sentido, se começa trabalhando, toda a refeição é feita dentro do hotel, nós não saímos daqui. Amanhã está colocado, está na programação conhecer um porto moderno, que agora começou aqui no Peru a ser desenvolvido já, chamando a atenção de que eles se prepararam. Quando eu vim aqui na outra vez, tinha um porto que foi do grupo de Dubai que construiu, ali perto da entrada, lá quem vai para o aeroporto, e agora um outro que vai ser inaugurado agora, que nós vamos conhecer amanhã pela manhã. Vamos sair às 7h30 do hotel, até a 1h da tarde, verificando toda a evolução de técnica, de evolução de logística. Me parece muito com o que eu vi no porto de Iracema, lá no Panamá, em que a administração é muito grande. Esse de Iracema, no Panamá, quando eu estive, tinha a área do robô, a área de empresa, essa era bem num canto, assim, bem controlada, a outra do centro, em que os caminhões com uma logística buscavam lá na estrada, através de um guincho para carregar. E principalmente dentro desta área da robô não entrava ninguém. Só depois que as coisas através do robô fossem trocadas para fora. Isso era no Iracema. Então eles cresceram muito, eles desenvolveram muito. E o nosso principal problema aqui no Sul é o custo, principalmente as rodovias que não levam, principalmente ao Porto de Uruguaiana, aqui o nosso porto aqui do Rio Grande do Sul, né? Um porto de fronteira, um porto nosso, que nós poderíamos ter tido melhor aproveitamento agora de infraestrutura para chegar através do caminhão. Isso, na verdade, faz com que, não de Uruguaiana, de Rio Grande. E nós aqui ficamos olhando muita coisa, né? Ficamos olhando muita coisa. Então, por aqui, pelo Chile, porque é muito difícil, principalmente na área de frio, o motorista passa muito problema, passando de Upajata até chegar no Cristo Redentor e chegar ao Chile para dali levantar na frente. Essa questão toda se envolve nessa discussão que cada uma área daqueles que representam o setor de transporte e logística do Brasil traz o seu debate para desse sistema. Daqui para frente, nós estamos tratando do que vai ser daqui para frente tudo, e do que ficou para trás nos sirva de exemplo.
Eu vejo aqui a cidade de El Callao, estou olhando o mapa aqui, El Callao e o Porto Novo, que eles dizem aqui, que Exatamente, eu imagino que é o que vocês vão visitar aí. exatamente. E é uma estrutura fantástica. Não, claro, com investimento brasileiro, toda de fora. Tá certo. Pedro, muito obrigado pela tua disposição e, Ó, e sucesso nesse encontro. E foi muita gentileza tua desde o início do programa, né? 7 horas aqui, 5 horas aí no Peru, conversando conosco. aqui são 6h37 pelo meu relógio, né? Agora, 8h37 que nós temos aí do Brasil, né? exatamente. Então tá, Ah, Léo, e um bom retorno que a Doris está te esperando, viu? tá, com certeza. E o trabalho, e o serviço também, né? E lá na coxilha também, tá bem? Tá bem, tá Tá bom. certo. Obrigado pela oportunidade, Toné. Bom dia aos seus ouvintes também. Um